Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Guilherme Degerf e hoje daremos continuidade à nossa disciplina de criminologia. Então essa é a nossa segunda aula teórica e sem mais delongas, peço que se inscrevam no canal, marquem lá o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, vamos continuar a temática que nós estávamos trabalhando na aula anterior. E vocês vão perceber que nós temos umas partes conceituais agora inicialmente, né? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides para que fique mais didático possivelmente para vocês essa visualização. Então, a nossa disciplina de criminologia, né, nós temos aqui 3 imagens para reflexão, mas isso nós faremos no momento presencial e oportuno. Esta é a nossa aula 2. Rapidamente aqui, vamos revisar esses conceitos, né? Na primeira aula nós falamos do objeto da criminologia e vimos que ele tem 4 vertentes, né? Seja o criminoso, né? Ou aquele que pratica o crime, o delinquente, o crime propriamente em si, né? O delito, a vítima e o controle social, né? Seja ele exercido de forma informal ou formal, que estudaremos mais adiante. Seguindo aqui, nós temos que a criminologia ela é uma ciência empírica, né? Porque ela é, como já falamos, baseada na observação e na experiência, né? E ela apresenta uma interdisciplinariedade, tendo em vista que ela trabalha conceitos com outros ramos do conhecimento, né? Então, nós dizemos que a criminologia é uma ciência do ser, né? Contrariamente ao direito. No direito, quando a gente estuda a questão da norma, nós lá estudamos a questão do dever ser, né? Na criminologia, não. A criminologia, ela se interessa com o ser. Ela é empírica. O criminólogo, ele vai ao local, ele vai diante do fato concreto, e a partir do fato concreto, onde se deu o crime, é que ele começa o estudo, né? De uma forma indutiva, né? Ele vai do caso específico e ele caminha para a formulação genérica no segundo momento. Então, já vimos, né, que o objeto é o crime, o criminoso, a vítima e controle social, né, sendo mais amplo que o direito penal, né, que o direito penal ele se interessa mais, uma vez constatado o crime, com a punição, né, punição do criminoso. Tá? Então, aqui tem um conceito, né, rapidamente, né, temos que a criminologia é uma ciência do ser, né, empírica, o objeto é o crime, o criminoso, a vítima, o controle social, como já vimos, e é visível no mundo real, e não no mundo dos valores, né. O direito, sim, né, é uma ciência do dever ser. No direito nós temos a questão normativa e valorativa, né. E aqui na criminologia nós não vamos se preocupar com a norma e com os valores, mas sim com os 4 objetos, né, a partir da constatação fática e o envolvimento, né, entre crime, criminoso, vítima e controle social. A relação desses 4 objetos de estudo é que vão ditar o foco do estudo da nossa criminologia moderna. Tá? Veremos que isso, essa formatação nas 4 vertentes, pertence à criminologia moderna, atual. Né? Nós vamos hoje avançar em alguns aspectos históricos, onde vocês perceberão que nem sempre foi assim. Né? Então,
em outros momentos, no início da criminologia, não se tinha essa concepção de estudar esses 4 objetos dentro da nossa ciência criminológica. Bom, seguindo, pessoal, já comentei isso, né? Então, a criminologia ela é uma ciência autônoma, ela não é uma mera ciência auxiliar do direito penal, né? Então, nós temos o direito penal como ramo, como ciência autônoma também, e nós vamos ter a criminologia como uma outra ciência. Então, a criminologia não é um braço do direito penal e nem o direito penal é um braço da criminologia, né? São ramos do conhecimento diferentes, mas que têm uma interligação, evidentemente, já que o estudo de uma interessa à outra, né? E nós veremos futuramente a importância da criminologia, né? Inclusive há teorias mais modernas que pensadores modernos, estudiosos, dizem que com o desenvolvimento da sociedade, a criminologia ela tem uma tendência de absorver o próprio direito penal, dado o vasto campo da criminologia, né? Mas isso não é o objeto propriamente dito da aula de hoje. Ainda é importante destacar, né, que essa interdisciplinaridade da criminologia decorre do diálogo, né, com diversas outras ciências, né? Então, a criminologia ela empresta conceitos da sociologia, da psicologia, do próprio direito, da política, né, as políticas públicas, né, as políticas criminais, elas de certa forma estão em constante diálogo com a criminologia, a própria medicina legal, enfim, várias ciências nós vamos ter, a papiloscopia, enfim, toda a questão pericial, né, ela vai ter esse diálogo com a criminologia enquanto objeto de estudo. Então aqui é uma figura, né, um rol exemplificativo, né, então esse desenho aqui não revela a limitação da criminologia, mas mostra essa interdisciplinariedade, né? Então nós temos a criminologia ao centro, tendo relações com as ciências humanas, com a sociologia, com a ciência biomédica, ciências sociais, com a psicologia, com o direito, enfim, a medicina legal. Então, de certa forma, a criminologia ela consegue dialogar com inúmeros campos do conhecimento, né? Então, percebam que a interdisciplinariedade dentro do estudo da criminologia é importantíssima. Seguindo aqui, pessoal, nós vamos passar agora a história dos pensamentos criminológicos, né? Então, até aqui abordamos alguns conceitos que fecharam a nossa percepção a respeito da introdução à criminologia, que vimos lá na aula, na primeira aula, né? E hoje, na nossa segunda aula, nós já vamos adentrar em parte da história dos pensamentos criminológicos, que são de suma importância para nós, né? Temos aqui um pensamento, né? A criminologia tem uma curta história, porém um longo passado, de Hans Goldfinger, tá? Então, ele formulou isso, e essa frase, apesar de curta, ela nada mais vai dizer para nós que a criminologia, enquanto ciência, né, ela é bem recente. Porém, a criminologia ela está presente em toda a história da humanidade. Embora o cunho, né, dessa palavra criminologia e a percepção da criminologia como ciência autônoma seja algo recente, de certa forma, nas sociedades mais primitivas, podemos ter um estudo criminológico, pois afinal os crimes
não nasceram com a criminologia, né? Então, desde sempre há crimes, né? Então, desde sempre existem criminosos, existem vítimas, né? E, de certa forma, há um controle do Estado, né? Desde o momento em que há o Estado, né? Como propriamente dito, uma figura de atuação diante da sociedade. Bom, primeiramente, quando a gente vai falar da criminologia, nós precisamos resgatar conceitos das grandes escolas, né? Então, nós temos no estudo da criminologia duas grandes escolas, né? Onde vai se trabalhar inicialmente a ideia de criminologia. Então, a gente fala da etapa pré-científica da criminologia, que é a escola clássica, e da etapa científica da criminologia, que é a escola positivista, né, a escola positiva, propriamente dita, onde a gente vai ver os conceitos e os pensadores de cada uma delas. É importante dizer que antes dessas escolas, né, existe uma construção, de certa forma, da criminologia, né? Então, a própria observação da sociedade, todo aquele período onde nós tínhamos a ideia de que o criminoso poderia ser uma pessoa em perturbação demoníaca, enfim. A história é longa, pessoal. Tá? Então, nós não vamos retornar lá na origem, né? Porque se nós formos trabalhar a criminologia na sua origem, nós vamos chegar lá em Caim e Abel. E não é objeto do nosso estudo, né, propriamente dito, porque o que interessa para nós é a percepção, né, dos precursores da criminologia até nós chegarmos à criminologia moderna que temos hoje. Então, o que interessa para nós é vermos a partir de que momento que a criminologia se deu ciência da sua existência. Tá? A constatação humana de ramo do conhecimento, né? Do estudo dessa relação que já falamos de crime, criminoso, vítima e controle social. Seguindo, temos aqui, então, a nossa primeira escola, né? Então, a escola clássica, ela é dita como uma fase pré-científica da criminologia, e isso se decorre principalmente porque ela não coloca a criminologia como um objeto próprio, mas sim ela parte do direito penal existente. E o grande destaque da criminologia no período é o famoso César Beccaria, com a sua obra Dos Delitos e das Penas. Então, esse livro, Dos Delitos e das Penas, é um livro de poucas páginas, mas de muito conteúdo. E é um conteúdo muito atual. Então, é evidente que todo aluno de direito, durante a graduação, se não leu, deveria ter lido, né? Então, o livro Dos Delitos e das Penas é essencial para a formação do bacharel em Direito. Tá? Então, recomendo a todos, aqueles que não leram, leiam, e quem já leu, releia, pois é fundamental para a percepção do direito penal e da própria criminologia. O Beccaria ele vem com a ideia de humanização das ciências penais, então ele se mostra uma pessoa muito humanista, né? E nesse sentido ele vem mostrar que ele é contra as penas severas, né? Então, trabalhos forçados, então toda aquela questão que nós hoje ainda vemos ser questionada, em 1776, Beccaria já se mostrava contra, né? Então, Beccaria que vem ensinar conceitos de que o que interessa é a certeza da punição. Tá? Então,
Beccaria questiona a demora do judiciário na aplicação da pena. Então, ele vai entrar em conceitos bem interessantes no sentido de que não é tão importante o número de anos, né, que o criminoso ficará preso, né, mas que essencialmente a sociedade saiba que se cometer um delito, ele será alcançado e deverá pagar por isso, né? Então, a efetividade das penas, a pena não deve demorar para iniciar sua execução, evidentemente, tem que ter todo o caminho de processo penal, né? A garantia da defesa, do contraditório, mas uma vez comprovada a autoria e materialidade, essa pena deve começar desde logo, né? Porque uma justiça tardia, né? Ela é já em si injusta, né? Mas seguindo esse raciocínio, né, Beccaria, ele expõe o sistema caótico e cruel que existia, né? Então, havia até questionamentos da questão de se queimava ainda pessoas, então tinha execução, então tinha muitas penas desumanas, né? Então, Beccaria vem com essa ideia e ele entendia como raramente a pena de morte deveria ser aplicada. Ele coloca ela em situações em que essa pessoa colocasse uma desestabilização estatal, mas isso era uma exceção muito relevante e isso não deveria ser a regra. Né? Então, a ideia de Beccaria era que a pena tivesse realmente uma delimitação temporal. Né? E trazendo para a criminologia, né, interessante que o Beccaria, ele entendia que o criminoso era um pecador, né, uma pessoa que optou pelo mal em si, né, então uma livre vontade da pessoa, em certo momento ela optou por praticar o crime e por isso ela deveria ter a sua pena. Tá? Então ele defendia, né, que esse processo se dava num livre-arbítrio, né, através da vontade racional do homem, de seguir ou não a lei. Né? Então, existindo a lei, diante da lei, o homem decide, vou seguir a lei ou não. A partir do momento que ele diz que não vai seguir a lei, ele está, de certa forma, quebrando o contrato social, né? E ao praticar um crime, ele faz essa ruptura. Tá? Então, contrato social também é um conceito que vocês já devem ter estudado, principalmente a questão dos contratualistas, né? Que é aquele conceito em que nós, enquanto sociedade, nós, como indivíduo, abrimos mão da nossa liberdade absoluta de fazer o que bem entendemos. Né? Em troca disso, o Estado vem e nos dá o conceito de estabelecer a paz social. Então, nós renunciamos, enquanto indivíduo, à liberdade de fazer tudo que nos der na telha, né? Tudo que vier na nossa cabeça, e passamos a seguir as leis da sociedade. Então, e em troca o Estado nos garante que as demais pessoas também vão seguir isso. Né? Então, nessa ideia, Beccaria ele vem falar que a pena ela só existiria para reparar o mal causado pelo criminoso. E por isso que ele defende que a pena deve ter um tempo determinado. Né? Percebam que aqui já vem conceitos de proporcionalidade, de razoabilidade da pena, né? E não da ideia de penas eternas ou de simplesmente a morte do criminoso que praticou algum delito. Na sequência, nós temos ainda dentro da escola clássica, né, então dessa fase chamada de pré-científica, um outro autor chamado Francesco Carrara. Então, Carrara, ele defendia que o fim da pena não é a retribuição, né? Então,
apenas, ele dizia, apenas serve para eliminar o perigo social, né, que sobreviria da impunidade do delito. Então, Carrara era bem objetivo, a pessoa matou alguém, né, então ela deve ser isolada, ela deve ser tirada da sociedade para que aquilo não fique impune, né, e da mesma forma, essa pessoa sendo tirada de circulação, de certa forma, era a garantia de que ela não iria cometer um novo delito, né, seja de outro tipo ou semelhante. Ele diz ainda que a reeducação do condenado pode ser um resultado acessório e desejável, mas não é a função essencial da pena, né? Então, a função da pena, na verdade, ela é para retirar essa ameaça à sociedade. Se ocorresse a ressocialização, o Carrara entendia que isso era um plus, né, um bônus, mas não necessariamente o objeto desejado neste momento. Por fim, Francisco Carrara, ele fala que o homem viola a lei porque possui vontade, né? Então, novamente, o livre-arbítrio. Assim como Beccaria, Carrara também entendia que essa violação da lei se dava justamente porque o homem possui o livre-arbítrio, tá? Então, percebam que aqui a criminologia ainda é muito presa aos conceitos mais próximos do direito penal, tá? Por isso que nós falamos e entendemos que essa fase é pré-científica. A criminologia não tem uma identidade propriamente dita aqui, mas são estudados porque esses pensadores influenciam, né, a decorrência de todo o estudo da criminologia na sequência. Aí nós entramos na nossa segunda grande escola, a escola positiva ou positivista, tá? E aqui sim inicia-se a fase científica, né? Então, a maioria da doutrina vai dizer que o livro do Cesare Lombroso, chamado O Homem Delinquente, é realmente o marco, né, científico do início da criminologia enquanto ciência autônoma, tá? E Lombroso, para sua época, ele trouxe pensamentos revolucionários, embora, né, o pensamento de Lombroso esteja totalmente superado hoje. E adiante veremos por quê. Então, Lombroso, ele entendia que o criminoso, né, que o delinquente é um animal selvagem, um ser atávico, com predisposição para o crime. Tá? Então, Lombroso, ele vai estabelecer uma teoria de que a pessoa determinada pela sua genética, ela já nascia com tendência a praticar o crime. Percebam o quanto esse pensamento, nos dias atuais, né, na moderna criminologia, está superado. Mas no contexto histórico da época, né, foi um marco, né, revolucionário. Tá? Então é importante vocês terem a concepção de que o grande marco científico, né, que a maioria da doutrina entende como o nascimento da criminologia é a obra O Homem Delinquente, de 1876, de Cesare Lombroso. Tá? Seguindo aqui, no pensamento de Lombroso, ele vai definir que há uma anormalidade endógena individual. O que é isso? Ele vai dizer que a pessoa nasce, né, com uma tendência genética a praticar o crime. E ele faz isso através de um estudo empírico dele, visitando as penitenciárias da época, de modo que ele analisou quem estava preso e identificou as características físicas, né,
o fenótipo, né, a aparência, o formato do crânio, o rosto, a cor da pele, o tamanho das mãos. Então, todas essas questões meramente do fenótipo, né, da manifestação genética na forma exterior, na aparência da pessoa, foi o que deu base à teoria elaborada por Lombroso. E percebam que Lombroso aqui, ao iniciar a criminologia, o objeto central dele era apenas o criminoso. Então, diferentemente da criminologia atual, onde o objeto é o criminoso, o crime, a vítima e o controle social, na ideia de Lombroso, ao inaugurar lá a criminologia como ciência, ele só se interessava pelo criminoso. Então, só tinha esse objeto. E Lombroso, ele vai analisar o comportamento do criminoso e vai conceituar que isso ocorre, que a pessoa pratica um crime devido a uma disfunção patológica interna, ou seja, geneticamente a pessoa tem uma propensão a praticar o crime. Então, aqui é uma ideia muito temerária de ser adotada, né, e superada, mas que para a época foi revolucionária, né? Então, Lombroso dizia que o crime estava ancorado na ideia de inferioridade racial, né, o delinquente nato. Então, a pessoa nascia, né, com determinada cor da pele, um determinado tipo de cabelo, um determinado formato do crânio, um determinado tipo de nariz, um determinado formato dos lábios, com olhos grandes, né, enfim, e aquelas características físicas da pessoa já indicavam a propensão de praticar determinados crimes específicos. Então vejam como a ideia é absurda, né, para os dias de hoje, mas reforço que na época foi uma grande novidade, uma teoria bem aceita, né? Tem aquela ideia de que as pessoas com pernas grandes, elas teriam facilidade de pular muros, correr, fugir depois do local do crime. Pessoas com mãos grandes teriam tendência a praticarem furtos e roubos, enfim. Há toda umas ideias, né, equivocadas, né, mas como eu disse, elas partem do empirismo, né? Então, de certa forma, o que ele tinha de objeto de estudo na época era a observação das pessoas já condenadas, e isso serviu de forma para ele criar uma certa teoria biológica, né, uma teoria vinculada a essa genética e hereditariedade, né? Então, as questões sociais aqui, ele não leva em conta, né? Então, porque determinados presos tinham certa etnia, né? Então, não é olhado os aspectos sociológicos, o aspecto das condições pessoais da pessoa, nada disso é olhado, mas apenas é estudado baseado na questão física dele. E Lombroso ele baseou seus estudos, né, através da análise de diversos crânios de criminosos, né, e também das entrevistas. Então, ele tentava relacionava os diversos crimes, né, e tentava achar semelhanças físicas entre os criminosos que praticavam determinados crimes, né? Então, ele estudou o formato do crânio da pessoa, ele entrevistou vários criminosos, pessoas condenadas, e ele estabeleceu que o crime era algo natural, né? Assim como nascemos e morremos, né? Determinadas pessoas já nasciam com a predisposição de praticar um crime, né? Então, aqui nós, na doutrina se fala que Lombroso estabeleceu um determinismo biológico, né, pela biologia.
pelas condições de aparência física, né, pelo formato do corpo e determinadas partes do corpo, Lombroso já determinava que determinada pessoa provavelmente seria um criminoso. Vejam que absurdo, né? Como eu disse, para os dias de hoje, parece totalmente uma visão equivocada, mas percebam que nós estamos num contexto dos anos 1800, né? Então, não havia até então uma formulação, né, do estudo do criminoso propriamente dito como um objeto, né, de ciência. Seguindo aqui, Lombroso, né, ele relacionou as características físicas, então ele tinha cadernos de anotações, ele examinou o tamanho da mandíbula, a circunferência do crânio, se os lábios eram finos ou grossos da pessoa, se a pessoa tinha maçãs do rosto, se o cabelo era abundante, até mesmo se a pessoa tem a tendência a realizar tatuagem na época, tudo isso ele relacionou como uma psicopatia criminal, né? Então, através da mera manifestação, né, física da pessoa, né, seja ela biológica, ou o ato de fazer uma tatuagem, ele já entendia isso como uma tendência ao cometimento de crime. Mas lembrando que ele vai observar isso não na sociedade, né, mas ele vai observar isso naquelas pessoas que já estavam encarceradas. Percebam que como é fácil, né, formular uma teoria absurda se não tiver presente todos os elementos das relações humanas, né, enfim. Nós temos aqui diante da formulação de Lombroso. Bom, além disso, ele afirma que os fatores externos servem apenas para desencadear algo que já é hereditário. Então, Lombroso, ele afasta a questão econômica, social, então todo aquele ambiente em que a pessoa tem o seu desenvolvimento, né, e a sua condição social, o seu acesso às oportunidades da vida, né, para ele não interessa, isso dali seria só um ingrediente a mais, né. Para Lombroso, o que realmente determina a prática de crime é a hereditariedade e você, enquanto indivíduo, nascer com características físicas, né, semelhantes àquelas pessoas que já estavam encarceradas, né? Então, essa é a ideia de Lombroso. Mas, né, por mais que nós digamos hoje que é absurdo as construções de Lombroso, né, evidentemente para a criminologia atual né, ideias superadas, o grande mérito de Lombroso está justamente no desenvolvimento do método empírico, né? Então, a criminologia como ciência de observação, né? Embora Lombroso não se intitulasse como um criminólogo, né? A observação dele enquanto cientista, enquanto antropólogo, de ir na fonte, ir direto até as pessoas, isso é um mérito reconhecido por todos, né? Então, ele impulsionou o desenvolvimento do método empírico, né, da observação do ser humano, né, impulsionou a antropologia, né? Então, tem esse registro de que ele realizou mais de 400 autópsias, né? Então, autópsias, evidentemente, em cima de pessoas, né, aquelas pessoas condenadas que vieram a óbito. Então, mais de 400 criminosos falecidos foram objetos de autópsias de Lombroso. Também entrevistou 6.000 delinquentes, né? Então, 6.000 criminosos, né, 6.000 pessoas condenadas foram entrevistadas por Lombroso. E ainda ele, nos registros históricos, existem que ele analisou mais de 25.000 presos, né? Então, é um trabalho hercúleo, né, um trabalho imenso, né,
Lombroso dedicou décadas de sua vida a esse estudo, né? Então, o grande mérito está no desenvolvimento do método empírico, embora as conclusões dele estejam equivocadas, mas contribuíram, né, para o desenvolvimento da criminologia de forma inegável, né? Por isso que Lombroso é considerado até hoje o pai da criminologia, né? Embora suas considerações estejam em desacordo com a nossa percepção da criminologia atual. Bom, ainda na escola positiva, nós temos um seguidor de Lombroso, o Enrico Ferri, e percebam que os grandes expoentes são todos italianos nessa época, né? E o Enrico Ferri, ele é considerado o criador da sociologia criminal. Então ele, ao contrário de Lombroso, ele não acreditava que o crime seria cometido por pessoas com patologia individual, né? Ele acreditava que fenômenos econômicos e sociais influíam nessa condição, tá? Então, apesar dele seguir Lombroso, ele já faz uma primeira ruptura, né, com essa ideia de que as pessoas cometiam crimes porque nasciam patologicamente já com uma genética propensa a serem criminosos, tá? Então, Ferri acrescenta o fenômeno econômico e social na influência do cometimento de delitos. Percebam que interessante, né? Então já é um pensamento mais avançado, né? E por isso que ele é considerado o criador da sociologia criminal, né? Então, o crime visto dentro de um contexto de ciências sociais. Ferri chegou à conclusão de que não bastava a pessoa ser um delinquente nato, né, biológico, nasceu delinquente, né? Era preciso que houvesse certas condições sociais que determinassem a potencialidade de ser um criminoso. E esse conceito aqui, ele vai ser chamado e estudado na criminologia até hoje como lei de saturação criminal, tá? Então, Ferri reconhece, né, ainda que ele não diga expressamente que tudo aquilo que Lombroso escreveu estava errado, ele avança, né? Ele não consegue dizer expressamente que a pessoa nascia tendente a ser criminoso, né? Então ele não tem coragem de fazer uma ruptura com esse pensamento de Lombroso, mas ao dizer que é necessário condições sociais, né, do ambiente social para que o crime ocorra, ele já está dando um avanço inegável à criminologia. Então percebam que já há um pensamento mais próximo da realidade, né? Então não se fica limitado apenas à questão genética como Lombroso. Outro pensador, né, da época, né, que na verdade ele não avançou muito na questão da criminologia, né, mas deve ser citado aqui, se chama Paul Topinard, e ele era um antropólogo francês, e o mérito dele é justamente que em 1879 ele foi a primeira pessoa, né, nos registros históricos a cunhar a palavra criminologia, né? Então, a contribuição de Topinard é estabelecer a criminologia, né, até então um neologismo, né, uma nova palavra para definir aquele campo de estudo, né, aquele campo do conhecimento, né, enquanto ciência, que se preocupava em estudar até então os crimes, né, os crimes e o criminoso naquela época. Então, o grande mérito de Topinard é ser o primeiro a utilizar a expressão criminologia em seus trabalhos
científicos de antropólogo. Seguindo, nós vamos ter aqui o último grande expoente da escola positiva ou positivista, né, que é o Rafael Garofalo. Então, em 1885, Garofalo ele escreveu um livro de cunho científico intitulado Criminologia, né? Então, o primeiro livro com o nome Criminologia, ele é de Garofalo. E Garofalo ele é interessante porque ele traz uma nova ideia, né? Então, ele se afasta da ideia biológica lá do Lombroso, né? Biológica, questão hereditária de que a pessoa com características físicas determinadas nasceriam para ser criminosos, né? Com essa propensão. Ele se afasta da ideia meramente de que o meio, né, sociológico que Ferri falou contribuiria para a prática do crime, né? Mas ele vai se preocupar aqui expressamente com a ideia de que há uma definição psicológica do crime, né? Então, ele defendia a teoria do crime natural decorrente de comportamentos contrários aos sentimentos de piedade e probidade em uma sociedade. Então, ele não via o criminoso como uma pessoa que nasceu geneticamente propensa ao crime, mas ele estudava a questão do pensamento, né, da questão psicológica, né, onde o psicológico do criminoso que iria, na verdade, impulsionar ele a praticar o crime. Então, vejam que há um deslocamento da questão genética para a questão do pensamento, né? Então, ele vai falar que a ausência dos sentimentos do delinquente conduziria ao crime, né? Então, ele dizia que o crime sempre estava no indivíduo e tratava-se de uma revelação de sua natureza degenerativa, sejam por causas antigas ou recentes. Então, ele entendia que o pensamento, né, um desvio do pensamento do ser humano, né, afastando-se de bons propósitos, afastando-se de virtudes, que iriam impulsionar essa pessoa a cometer crimes, né? Então, há um deslocamento para o campo da psicologia, né? Não mais a questão biológica que Lombroso defendia, mas a questão psicológica do indivíduo que faria ela cometer crimes. Então, Garofalo fala que o crime está fundamentado em uma anomalia, está fundamentado em uma anomalia não patológica, mas sim uma anomalia psíquica ou moral, né? Então, ele dizia que o déficit na esfera moral da personalidade do indivíduo, de base interna, de uma mutação psíquica transmissível hereditariamente. Desculpe. Seguindo, então, pessoal. Então, percebam que Garofalo, ele se prende totalmente à questão psíquica, né, o desenvolvimento moral dos pensamentos do indivíduo, né? E esse desvio dos bons pensamentos, das boas virtudes, que impulsionariam essa pessoa a cometer delitos. Resumidamente, pessoal, nós temos aqui, então, vimos lá a escola clássica, né, com Beccaria e Carrara, que são a fase pré-científica, mas aqui na escola positiva, né, o positivista, nós temos 3 marcos importantes, né? Então, como já comentado, foi Paul Topinard responsável pela criação do termo criminologia. Então, o primeiro pensador a estabelecer o termo criminologia foi Topinard, né? Como vimos, essa é a grande contribuição dele. Lombroso, né, evidentemente,
considerado o pai da criminologia, por mais questionável que sejam seus estudos, né? Ele contribuiu com o desenvolvimento do método empírico, como já abordamos anteriormente nesta aula. E Garofalo foi responsável pela divulgação do termo criminologia. Então, Garofalo, ele é, assim, um grande divulgador, né, da criminologia. Então, ele apontou muitos estudos, divulgou bastante esse novo ramo do conhecimento, que até então ele era pouco pensado enquanto ciência autônoma individual. Resumidamente, né, a escola positiva, que inaugura a criminologia, né, na nossa fase científica da criminologia, ela pode ser dividida em 3 fases distintas. Então, a primeira fase é chamada de fase antropológica, né, fase em que se estuda o homem, né, antropologia, né, é um ramo próprio de estudo do ser humano. A fase antropológica, ela é atribuída a Lombroso, com o seu livro O Homem Delinquente. Tá? A segunda fase, dentro da escola positiva, é chamada de fase sociológica, do Enrico Ferri, né? Pai da sociologia criminal, né? Também autor de um livro chamado Sociologia Criminal. Então, como vimos aqui com Ferri, há o avanço da questão, né, não só a questão biológica da pessoa, mas a questão sociológica, o meio em que a pessoa vive, suas relações sociais, socioeconômicas, né, em relação à sua conduta e que, de certa forma, influenciariam na prática de crimes. E a terceira e última fase, dentro da escola positiva, é a chamada fase jurídica psicológica, em que Garofalo se mostra como o expoente, né? E a criminologia propriamente dita, ela começa a ter contornos, né, mais técnicos, né, mais científicos, tá? Então, é importante a gente perceber que a criminologia, por mais que ela venha, né, ela nasce com o primeiro cometimento de crime, né? Então, vamos pegar lá um relato, vamos utilizar a Bíblia aqui, né? O relato lá de que Caim matou Abel, e se nós utilizarmos isso como o primeiro crime na humanidade, né? Ali já havia a possibilidade do estudo, né, da criminologia naquele primeiro momento. Então é importante que a gente perceba que durante muitos anos a criminologia não foi um objeto de estudo, um ramo do conhecimento propriamente dito, né? E que somente lá, em 1776, né, o Beccaria viria com a obra dos Delitos e das Penas como o grande marco, né, de início da nossa criminologia moderna, né, pessoal? Então, a importância de Beccaria é isso, justamente ser o precursor, né, ainda que numa fase pré-científica. Ele é, por alguns doutrinadores também, ele é um dos marcos, né? Mas evidentemente que a maioria da doutrina adota Lombroso como um marco científico efetivamente do nascimento da criminologia. Até porque a escola clássica, né, onde estava Beccaria, o método dela, o objeto dela de estudo, ele é muito atrelado ao direito penal, propriamente dito, né? Então, ele parte
de ideias dedutivas, né, da questão da norma, da valoração da norma, do dever ser. E somente a partir de Lombroso é que nós partimos do ser, né, não mais da norma e do valor, mas da análise do indivíduo e da conduta criminosa daquele indivíduo. Então, para a maioria da doutrina, evidentemente, se tem a concepção de que César Lombroso é o pai, né, evidentemente, da criminologia, e o marco do início da criminologia enquanto ciência autônoma. Evidentemente, é importante que vocês tenham bem visível a importância da escola clássica com Beccaria e Carrara, e depois a criminologia como fase científica, a importância do seu desenvolvimento com Lombroso, com Ferri e Garofalo, né? Então, três pensadores da escola italiana, né, que são o grande destaque, né, o grande avanço teórico. Evidentemente, existem outros pensadores na época, mas, como o nosso objetivo aqui não é o aprofundamento da criminologia, né, isso aqui não é voltado para uma graduação em criminologia, né, assim como uma disciplina de criminologia dentro de uma graduação de direito. Então, nós vamos ficar com as figuras mais importantes, com aquelas que realmente interessam, né, a criminologia e o impulsionamento dela enquanto ciência autônoma. Teremos um encontro presencial, onde iremos realizar a troca de informações, iremos tirar as dúvidas dos senhores e senhoras. Então, eu aguardo o nosso encontro presencial, onde discutiremos os conceitos teóricos aqui apresentados e vocês poderão contribuir tirando suas dúvidas e estimularemos um debate, né, um debate crítico de todas as ideias aqui apresentadas destes pensadores, né, dessas duas escolas iniciais que irão inaugurar o estudo da criminologia propriamente dito, enquanto ciência autônoma. Tá? Espero que todos tenham gostado desta apresentação. Solicito que vocês se inscrevam no canal, marquem o sininho aí para receberem notificações das próximas aulas, curtam e compartilhem nossos vídeos e vamos, desta forma, construir um conhecimento coletivo, né, e trabalhar a criminologia de forma que, ao final de todo o conteúdo explanado aqui, vocês tenham as bases, né, bases sólidas de entendimento da criminologia, né, desde o seu início até a criminologia atual, moderna, que será nosso objeto, né, até a finalização de nossas aulas aqui. Agradeço a participação, né, de todos, tá? Vocês podem comentar também no vídeo, que estaremos respondendo as indagações. Tenham todos uma boa semana e aguardo vocês em nossas próximas aulas. Obrigado, um forte abraço a todos. Até breve.